Eu, quando mando bom dia, alguns aqui recebem, quando eu dou bom dia, eu coloco um ponto de exclamação. Cada dia da semana é um ponto de exclamação crescente. Tenho certeza que 99% das pessoas não notam isso, mas eu faço isso. Estou dizendo isso por quê? Porque todos que participam do culto das 11, se não sabem, devem saber, eu sempre sigo a jornada de leitura da Bíblia. Estamos lendo Lucas, então vou pregar essa semana e na próxima em Lucas, porque estamos lendo Lucas, e assim, se Deus quiser, será até o final de 2022. Também estou dizendo isso porque centenas de pessoas estão em dia com a leitura. Então eu mandei uma mensagem via WhatsApp com os que estão comigo cadastrados, oferecendo um certificado digital, estou em dia. Então, se você não recebeu o convite, me manda uma mensagem que estamos preparando essa semana este certificado digital. Estava em 250 pessoas que disseram que estão em dia. Então, você, se está lendo conosco, está em dia, me manda uma mensagem que nós vamos preparar e vamos continuar para diplomarmos você digital, você que mora longe ou em papel, quem é aqui da igreja, concluir no finalzinho de dezembro de 2022. Como também tem algumas pessoas que se perderam pelo meio do caminho, não conseguiram, fizeram o propósito, mas não conseguiram, mas querem ler a Bíblia, eu fiz um outro desafio. Vamos lê-la toda este ano. Então, quem não está em dia, porque se atrasou, mas quer terminar 2022 com a Bíblia todinha lida, eu criei uma jornada intensiva. Me manda uma mensagem se não recebeu, você pode se inscrever, vai ter que ler dobrado, mas você é capaz, Dito isto, então, nós vamos agora à meditação de hoje, que é sobre as tentações. E a minha frase com a qual eu quero iniciar é bastante simples. Se você não é tentado, se você não é tentada, não tem nada errado com Satanás. Tem errado com você. Porque que Satanás não está lhe tentando porque ele não precisa. Estou sendo bem direto para entendermos a natureza das tentações. Tem até uma história que é mera ficção, não é? Mas só para ilustrar o que eu estou dizendo, segundo a qual alguém chegou em frente a uma igreja que não era a nossa, fiquem tranquilos, é uma outra igreja imaginária, e encontrou Satanás correndo pela galeria, pela sala das crianças, pela escola bíblica, pelo santuário, fazendo uma agitação danada, tentando comover as pessoas, convencer as pessoas, tirar a atenção das pessoas, um agito geral. Mas aí ele não conseguiu nada, porque a igreja estava firme em oração e ele foi embora. Essa igreja não tem mais jeito, mas pode ser a nossa. Aí troca a cena, segunda cena. Gente, é só uma história de ficção, é só uma ilustração, não tem nenhum fundamento factual, mas é só uma ilustração de as coisas acontecem. Chegou em outra igreja, aí o diabo estava sentado na porta, escada ali, tirando um cochilo danado. E a pessoa pensa: peraí, Satanás, você não vai trabalhar não? A igreja está lá cantando e tal. Ih, rapaz, essa igreja não precisa fazer nada, já morreu e nem sabe que morreu, ela já está tudo dominado, não tem nada mais o que fazer. Gente, é só uma ilustração, mas eu tenho pensado sobre isso, porque às vezes a gente se convence que está tão bem espiritualmente, que nem Satanás nos tenta mais, ele gosta disto. Então, eu quero contar a história das tentações de Jesus. Vamos ler? Lucas capítulo 4, texto muito conhecido, desde o verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, onde fora batizado,
e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim das quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu ao diabo: está escrito, aspas, o ser humano não viverá só de pão, fecha aspas. Verso 5: então o diabo levou Jesus para o lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os países do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses países, porque isso me foi entregue, eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, este é o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem, e também está escrito, ele o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu ao diabo: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor seu Deus. E o verso 13 sublinha: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Nós somos tentados e também somos provados, e aqui já começa a nossa dificuldade. O que é tentação e o que é provação? E a dificuldade aumenta ainda porque no Novo Testamento é a mesma palavra, peirasmos, quer dizer tentado ou provado, quer dizer na forma substantiva ou tentação ou provação. Como saber, o tradutor, se ele coloca tentação ou se ele coloca provação? Só tem um jeito, é o contexto daquele texto que leva o tradutor a dizer: olha, tentado, olha, provado, tal como na nossa vida. Passamos por provações, doenças, lutos, desempregos, decepções, desafios espirituais, nos provam. A palavra provar tem a ver com uma pedra que vem sobre o nosso corpo e nos comprime para baixo. É uma das palavras que aparece no livro do Apocalipse. As provações nos apertam, nos tiram a paz, nos incomodam, nos comprimem, nos deprimem. Mas não são coisas do diabo, não são tentações. Doença acontece a todo mundo, é uma condição natural nossa. Desemprego acontece a todos, é uma condição social de nossas condições econômicas. Por exemplo, mortes, todos experimentamos perdas em nossas famílias. Não é Satanás, ninguém morre porque Satanás determinou ou agiu. São provações, são eventos da vida, são eventos que fazem parte da nossa vida, já fizeram parte da nossa vida, ainda vão fazer parte da nossa vida. Não vem de Satanás. A tentação vem de Satanás. Ela vem para nos desviar do foco da nossa comunhão com Deus, do foco de fazer a vontade de Deus, para, por exemplo, colocar o nosso foco no dinheiro. De novo, o dinheiro não é necessariamente
algo que seja uma tentação, pode ser apenas uma provação. Mas quando o dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro, mais dinheiro, muito dinheiro, se torna o foco da nossa vida, nós fomos tentados e caímos na tentação. Ou pode ser o poder, o prestígio. Isso se dá em casa, isso se dá no trabalho, em que nós queremos mandar, comandar, tem que ser do nosso jeito, você tem que ver como eu sou bom, como eu faço certo, como eu sou mais inteligente do que você. São formas de poder, de prestígio. Quando isso toma o nosso coração, nós caímos em tentação. Ou a sexualidade fora da sua prática lícita. Esses três, dinheiro, poder e sexo, tradicionalmente são colocadas como as três grandes áreas em que nós somos tentados. Jesus foi tentado em todas essas áreas? Não temos nenhuma informação que Jesus foi tentado para ter dinheiro. Tanto é que Satanás, quando tenta, não toca nesse assunto. Jesus foi tentado na área da sexualidade? Talvez, mas não temos nenhuma informação a esse respeito nos evangelhos. Vocês se lembram que no passado um cineasta francês incluiu essa ideia da tentação de Cristo, mas nós não temos nenhuma informação sobre este assunto. Não foi significativo se ele passou por essa tensão na sua vida. Mas nesta história nós temos três áreas em que Jesus foi tentado, mostrando que pode ser três as nossas, ou mais ou menos. Ele foi tentado com comida. E olha que precisava comer. Mas só que Satanás condicionou que ele comeria se o servisse. Ele disse: não, eu prefiro ficar com fome. Estava 40 dias sem comer, mas eu não vou me submeter a você. Era uma tentação. Eu lhe dou o que você precisa, você se alimenta, mas tem que me servir. Então Jesus foi tentado numa área em que eu sou tentado, e que talvez vocês também sejam tentados, é a área da comida. Muitos de nós lutamos a vida inteira com essa tentação. Não é uma provação, é tentação mesmo. Tem até nome as tentações. Chocolate, por exemplo, tem até nome. Assim mesmo a gente cai, não é verdade? Porque a tentação, devo dizer, não é amarga. A tentação, a gente só cai nela porque ela é doce, ela é gostosa, ela é boa. Depois é que o bicho pega, mas durante, não é verdade? Jesus foi tentado para ter poder. Então Jesus, um recém-chegado de Nazaré, ele começa a ensinar, a pregar, a fazer milagres, e a popularidade dele dispara. Jesus fica o top no Twitter. Só se falava em Jesus. Ele faz milagre, esse filho de Maria e de José, ele é incrível, ele tem cada ensino. Mas ele era um carpinteiro aqui com a gente, mas olha, de repente o homem ficou de uma sabedoria, uma coisa incrível. Jesus foi tentado. Satanás disse: bem, se ele acredita nisso, se ele passa a acreditar que ter poder é o mais importante, vai ser fácil, eu vou derrotá-lo. Tentou e perdeu, tanto no caso quanto no outro. E Jesus aqui nessa história teve também a tentação de controlar as coisas. Se lembra que quando ele estava no Getsemane, ele orou assim:
Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero, do meu jeito vai ser melhor, Senhor, porque está certo, nós combinamos que eu ia morrer na cruz, mas eu acho que eu tenho uma solução melhor. Para que eu tenho que morrer, para esse plano levar ao fim? Vamos buscar aqui um atalho. Foi a tentação, Jesus foi tentado. Lembra-se quando eu li o texto, eu sublinhei que a última linha, que o diabo se afastou até momento oportuno. A oração dele no Getsêmani foi um desses momentos. Certamente houve outros em que Satanás o tentou. Lembra-se quando Maria em Caná disse: ô, meu filho, chegou a tua hora aí, hein? Ser famoso, resolver os problemas todos aqui do seu jeito. Ele disse: não chegou a minha hora. Foi tentado ali também, podemos imaginar, mas no Getsêmani ele foi tentado. Ele queria controlar as coisas, era tentação. Faz do teu jeito, Satanás, faz do teu jeito, você não precisa morrer. Para que esse sacrifício todo, gente? Deus é muito bom, Deus é Deus gracioso, para que você vai fazer isso? Claro que estamos aqui dando asas à imaginação, mas Jesus também foi tentado, e essa história nos mostra, pelo menos em 3 áreas: no alimento, no poder, no controle. Bom, eu já confessei que sou tentado no alimento, por isso que eu sou assim, vamos dizer simpaticamente, gordinho, mas não é bem a palavra gordinho, não. Estou aí com uns 10, 12 quilos a mais do que eu deveria. Por quê? Porque meu corpo é assim? Não, é porque eu como mais do que eu devia, simples assim. Não tem muita explicação ou justificativa. Estou dizendo isso para, então, perguntar a você, no seu caso, o que é? Nem todo mundo aqui tem esse problema. Pelo que eu vejo aqui, a maioria não tem esse problema. Eu acho que ninguém aqui tem esse problema de comida. Mas tem outras coisas, outros modos, outras portas pela qual Satanás entra para tentar derrubar. Aí cabe a cada um pensar na sua própria vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar, se nós queremos, como Jesus, vencer as tentações, primeira coisa, nós temos que partir do pressuposto que as tentações são reais. Nós temos aprendido a viver de um modo totalmente secularizado. Se vier uma irmã aqui agora, ou um irmão aqui agora dizer: eu tinha tal coisa, eu fui curado, sobrenaturalmente por Deus, alguns vão dizer glória a Deus, outros vão dizer: será que foi mesmo? Não é verdade? Porque nós estamos habituados a um jeito totalmente secularizado. Nós criamos os problemas, nós resolvemos os problemas, nós somos a medida de todas as coisas, como diziam os humanistas do século XVI. E uma das coisas nesse nosso estilo totalmente secularizado que nós fazemos é expulsar Satanás. Não tem isso, não tem esse negócio de Satanás, é a gente mesma, sou eu mesmo, somos nós mesmos. Nós expulsamos Satanás e ele se alegra muito. Mas será que ele morreu? Será que ele tentou a Jesus e não nos tenta mais? Será que isso foi no passado? Não existe mais a ação satânica no mundo? Então, para que nós vençamos as tentações, a primeira atitude nossa é reconhecer que as tentações são reais, espirituais, além de nossa compreensão. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, isto é, não é contra coisas naturais como acidentes, incidentes, circunstâncias. A nossa luta é contra os principados. A Bíblia nos diz que Satanás existe, não diz que ele vai vencer.
até diz que ele já perdeu, mas diz que ele é real. Esse é um ponto para que nós não assumamos o discurso secularizado de nossa era, como se não houvesse Satanás, logo não há tentação. Há situação, há circunstância. Segunda atitude, como eu comecei, nós precisamos reconhecer que quanto mais nos colocamos aos pés de Jesus como seus discípulos, mais somos tentados. Isto é, quanto mais o nosso jeito de ser é santo, mais nós somos fustigados para deixar a santidade, por razões óbvias. Se eu não sou santo, eu não sou um problema para Satanás, mas se eu procuro ser santo, eu sou um grande problema. Por isso que o discipulado inclui a tentação. Pedro foi tentado, caiu, mas se levantou. Judas foi tentado, caiu e nunca se levantou, só para citar 2 exemplos e tantos outros. Paulo foi tentado, mais de uma vez ele conta isso. Todo aquele que procura ser fiel a Jesus é tentado. Por isso eu comecei dizendo isso. Se você não é tentado, é porque você não está procurando ser fiel a Jesus. Porque se você procurar ser fiel a Jesus, Satanás vai tentar lhe barrar o caminho. Desculpe a expressão que eu vou usar, é do ministério dele, podemos dizer assim. Então, se você não está sendo tentado, tem alguma coisa errada com você. Terceira atitude, nós temos que enfrentar as nossas tentações, ou as tentações do diabo contra nós, do jeito que Jesus enfrentou as dele, especialmente aqui neste capítulo que lemos de Lucas. Três, portanto, ações para enfrentar as tentações que vêm sobre nós, como Jesus enfrentou, que precisamos tomar. Jesus foi levado para aqui e para ali por Satanás, mas em nenhum momento na sua história, nem neste momento, Jesus perdeu a consciência de que era amado pelo Pai. Satanás está me tentando, então Deus se afastou de mim. Não. Pelo contrário, como Deus está tão próximo de mim, Satanás tenta me arrebatar dele. Nada me separa do amor de Deus. É isso que temos que ter, essa convicção, e Jesus tinha essa convicção. Jesus foi criticado, isso é uma provação. Foi rejeitado, isso é uma provação. Mas a família dele não aceitou, uma provação. Satanás o tentou mais uma vez, uma tentação. Mas ele não sucumbiu nem às provações, nem às tentações, porque ele sabia que era amado pelo Pai. O fato de ser tentado, portanto, não constituía uma ameaça a essa convicção dele. Essa deve ser a nossa convicção. Nós somos amados pelo Pai. Esse é o resumo da Bíblia, já disse aqui inúmeras vezes. Eu até brincaria dizendo assim: se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar na sua cabeça que você é amado por Deus, seria extraordinário. Claro que é só uma maneira de dizer, porque a gente se esquece. Vêm as tentações, vêm as provações, vêm as dificuldades, vêm as opressões, vêm as ansiedades, e nos esquecemos que somos amados por Deus, que parece que Ele não está muito afim da gente, porque só acontece coisa ruim com a gente. Então Jesus tinha essa convicção: eu sou amado pelo meu Pai. O único momento, e Jesus teve esse momento, isso nos coloca em boa companhia, quando ele ora: Deus meu, por que me desamparaste?
Mas a explicação é que naquele momento ele estava recebendo todos os nossos pecados sobre ele, e naquele momento, por um instante, por um átimo, a comunhão se perdeu por causa dos nossos pecados, não dos pecados dele, porque ele não os tinha. Feito esse pequeno parágrafo, Jesus era alguém que tinha consciência que era amado por Deus. A nossa vida é outra, em todas as áreas, se estiver inscrito na nossa alma, de que nós somos amados por Deus. Segunda ação, é chamar as tentações de tentações. Não é explicar, não é medicalizar, psicologizar, teologizar, filosofar. Tentação, é uma ação de Satanás tentando desviar você do foco que é Deus, para colocar nele mesmo, ou no dinheiro, ou no poder, ou em qualquer outra coisa. Vamos dar o nome aos bois. Tentação, é a ação de Satanás contra nós. Quando nós sabemos qual é a adversidade, quando nós sabemos qual é o inimigo, nós vamos conseguir enfrentar, mas se nós ficarmos disfarçando como se não existisse, nós vamos sucumbir. E aí vem a terceira ação, que é algo assim extraordinário, e que você já sabe o que eu vou dizer. Como é que Jesus respondeu a Satanás? Procure aí nesse capítulo alguma palavra de Jesus que não esteja entre aspas. Pode procurar, você não vai achar. Tudo que ele fala, e Jesus, porém, lhe respondeu, : travessão ou aspas. Ele cita um texto do Antigo Testamento. Simples, não? Qual foi a estratégia, se é que podemos usá-la, de Jesus para enfrentar a tentação? Falou de si mesmo, se baseou em si mesmo, viu-se como poderoso, como capaz, como santo, como habilidoso? Não, citou a Bíblia. Citou a Bíblia porque a tinha no seu coração, tinha na sua memória, e sabia que a Bíblia tem a resposta para todas as nossas dificuldades, inclusive as nossas tentações. É algo para a gente pensar, para a gente refletir profundamente, porque se nós queremos, portanto, enfrentar as tentações, nós precisamos guardar esse livro no coração. Temos vários textos a esse respeito, que nos falam exatamente como devemos agir. Salmo 119, por exemplo, é todo sobre isso, mas é muito comprido. Posso ler esse salmo agora, porque senão nós não vamos almoçar, e aí a tentação pode vir forte, né? Mas nós lemos nos Salmos: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Estou lendo o Salmo 24. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Por exemplo, como o jovem se manterá puro? Pergunta o poeta. A resposta em outro salmo é: mantendo a tua palavra no coração dele. Jesus venceu as tentações de uma maneira que agora para nós fica simples, né? Mas para ele foi tenso, dramático. Não durou um dia, foram vários dias. E quando a Bíblia usa o número 40, não quer dizer necessariamente 40 o numeral, mas uma grande extensão, muito mais do que 40 possivelmente. Foi algo debilitador, enfraquecedor. Ele com fome, ele com sede, ele no deserto, ele no calor intenso, naquela região às vezes dá 40 graus, 50 graus de noite e menos 20 de madrugada. Ali Jesus estava sozinho, não levou ninguém com ele. Ele, Deus e Satanás. Quem venceu? Agora nós sabemos o final da história. Ele venceu as tentações sabendo que era amado. Ele venceu as tentações
identificando-as como tentações. Ele venceu as tentações respondendo com a palavra que ele não tinha em mãos, não tinha nenhum aplicativo para procurar o versículo bíblico, nem tinha um exemplar, um papiro qualquer, não tinha, estava tudo na mente, memorizava, ele guardava a palavra no coração. Mas ele era Deus, mas ele não citou a Bíblia como Deus, ele citou como eu, como você, como gente, porque ele era gente, ele era 100% gente, completamente gente. Então, o que faremos com as tentações? Vamos reconhecer que elas existem, que Satanás existe e tenta nos desviar. Vamos continuar crendo que somos amados. O hino que vamos cantar nos diz exatamente isso: Cristo amado, sei que na força do mal tu sempre serás o meu protetor. Vamos enfrentar as nossas tentações como Jesus enfrentou as dele. E vamos pedir a Deus, não que não nos mande tentação, porque Ele não vai atender. A oração é essa: não nos deixe cair, porque elas vão vir mesmo, mas não precisamos cair. Nós podemos, como diz o apóstolo Paulo, resistir ao dia mau. Um dia caímos um pouquinho como Pedro, mas não temos que ser como Judas. Mas no outro dia nós somos levantados. Essa deve ser então a nossa oração. Se nesse momento em sua vida talvez você esteja afundado numa tentação que lhe veio, caiu, não é o fim do mundo. Pedro caiu e se tornou o grande. Pedro, o grande, podemos dizer, que de fato ele foi extraordinário, corajoso, medroso por ele mesmo, corajoso pelo poder do Espírito Santo. Se você está caído, para que continuar? Ora a Deus: Senhor, me levante, eu caí, mas eu não quero ficar aqui. E se você vem sendo tentado, Senhor, me ajuda, não me deixe cair. Essa deve ser a nossa oração. Vamos então ficar em pé e vamos cantar esta oração, uma oração de exaltação a Jesus, aquele que venceu as tentações, porque era amado pelo Pai, porque sabia a Bíblia de cor, porque pediu para que fosse protegido, foi e ficou em pé, como nós podemos em pé ficar. Cantemos.